Vamos lá. Em direito penal, tem uma pergunta que vem antes de todas as outras. Houve conduta? Parece uma coisa simples, né? Mas dominar esse conceito é, sem dúvida, a chave para se dar bem em qualquer prova de concurso policial. É por isso que, nesta nossa análise, a gente vai desvendar o porquê da conduta, seja por ação ou por omissão, ser o verdadeiro ponto de partida de tudo. Bom, e o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente se localiza, entendendo o ponto de partida na teoria do crime. Depois, mergulhamos no coração do fato típico, que é a conduta. Na sequência, vamos diferenciar ação de omissão, entender quando a omissão é relevante e o que é a tal da posição de garante. E claro, fechamos tudo com aquele foco total no que realmente cai na prova. Certo. Então, para a gente entender a conduta, primeiro a gente precisa saber onde ela se encaixa nesse grande mapa do crime. E olha, dentro da teoria do crime ela não é só um detalhe não, é? Ela é o alicerce de tudo. No Brasil, a teoria que prevalece é a tripartida. O que isso quer dizer? Que para algo ser considerado crime, precisa ter 3 elementos, nessa ordem. Ser um fato típico, ilícito e culpável. E o nosso foco hoje está todo no primeiro degrau, o fato típico. É ali dentro que mora o nosso elemento principal. Ok, já que a gente localizou o fato típico, agora vamos um pouco mais fundo. Pensa que a gente está abrindo o capô do carro para olhar o motor. Pois bem, o elemento central, o verdadeiro coração que faz o fato típico pulsar, é a conduta. E aqui está a regra de ouro, a que precisa ficar gravada na mente. Toda e qualquer análise criminal começa com a conduta humana. Se não tiver conduta, não tem fato típico. E se não tem fato típico, bom, aí não tem crime, simples assim. A investigação nem começa. Essa aqui é a definição mais técnica, que vem da teoria finalista da ação, que é a mais aceita por aqui. O que isso significa na prática? Que toda conduta tem um objetivo, uma finalidade. É um comportamento pensado, dirigido para alguma coisa. Seja essa coisa lícita ou ilícita. E agora uma dica que vale ouro para a prova. As bancas de concurso elas adoram cobrar não exatamente o que é conduta, mas sim o que não é considerado conduta. Saber identificar direitinho essas exceções é um diferencial gigantesco. Olha só como a diferença fica clara. De um lado está o comportamento que nos interessa, voluntário e consciente. Do outro lado é onde moram as pegadinhas de prova, atos reflexos, força física irresistível e fenômenos naturais. Pensa no exemplo clássico. O motorista que tem um espasmo, um espirro e bate o carro. Faltou voluntariedade, certo? Se faltou, não há conduta. E a análise penal para por aí mesmo. Muito bem. A conduta pode aparecer de duas maneiras diferentes e entender essa diferença é simplesmente fundamental para resolver as questões que vão aparecer na prova. Basicamente, a conduta tem duas faces. A ação é um fazer, é um movimento, como atirar, roubar. Já a omissão é exatamente o contrário, é um não fazer, é ficar parado quando a lei esperava uma atitude. O exemplo mais famoso é deixar de prestar socorro. Mas muito cuidado aqui, não é toda inércia, todo não fazer que vai ser crime. O direito penal não sai punindo qualquer um que fica parado. Para uma omissão se tornar criminosa, ela precisa passar por um filtro da lei que é bem específico. Guarda bem essa frase, sério. Ela é o centro de tudo quando o assunto é omissão. O agente precisava ter as duas coisas ao mesmo tempo. A capacidade física de agir, ou seja, o podia, e também o dever jurídico de agir, o devia. E existem dois tipos de omissão. A própria é mais simples. A própria lei já descreve o crime como um não fazer, como no caso da omissão de socorro. Agora, a imprópria é mais complexa e, por isso mesmo, muito mais cobrada em provas. Nela, quem se omite responde como se tivesse feito o resultado. E isso nos leva direto ao conceito de garante. Então, quem são essas pessoas que têm esse dever especial de agir? Um dever tão forte que a omissão delas equivale a uma ação. São os chamados garantidores. E a lei, felizmente, define exatamente quem são eles. E aqui está o mapa do tesouro para as provas. Esse artigo, o 13, parágrafo 2º, é de leitura obrigatória. É ele que diz, preto no branco, quem ocupa essa tal posição de garante. São essas três as situações previstas no nosso Código Penal. Primeiro, quem tem o dever por lei como pais em relação aos filhos. Segundo, quem assumiu a responsabilidade, como um salva-vidas ou uma babá. E terceiro, quem com uma atitude anterior criou o risco, como alguém que empurra outra pessoa na piscina e depois não ajuda. As questões de prova quase sempre vão girar em torno de uma dessas três hipóteses. Certo. Vamos amarrar tudo isso num resumo bem estratégico. Aqui estão os pontos que precisam estar tinindo na hora da prova.
Resumindo a nossa conversa, primeiro, sem conduta não há crime. Ponto final. Segundo, conheça as causas que excluem a conduta para não cair em pegadinha. Terceiro, saiba diferenciar ação de omissão. Quarto, para omissão, aplique sempre o critério do podia e devia agir. E por fim, memorize as 3 hipóteses do garante. Dominar isso é dominar a base de tudo. No fim das contas, tudo se resume a uma única pergunta. Diante de qualquer caso, antes de pensar no crime, na pena, na investigação, a primeira coisa a se perguntar é: houve conduta humana voluntária? Essa é a chave que abre a porta de toda a análise criminal. Se a resposta for não, essa porta nem se abre.